Ao viver a jornada da vida, cada passo ele é enriquecido e fortalecido pela constante busca por uma inspiração divina, aquela centelha que, ao se manifestar nos momentos mais singelos ou nos desafios mais complexos, conduz a alma a um estado de conexão com a essência divina, oferecendo clareza e propósito em cada escolha e decisão tomada. O dom de ser feliz. Ser feliz no contexto de tudo aquilo que é real. Nós não temos o direito de imaginar e de pensar que a felicidade é um estado de letargia, né? Ou de uma forma de entorpecimento, né? Não, ser feliz não é estar entorpecido, esquecido da realidade, distante dos problemas. Muita gente acha que felicidade é isso, que felicidade é um breve momento onde a gente esquece os problemas. Não. Eu acredito que a felicidade é este estado de espírito que contempla dificuldades e possibilidades e a gente se ajeita no meio de tudo isso. Não é assim? Quando você descobre que pode ser feliz mesmo tendo problemas. A dificuldade da vida não pode ser um empecilho para a nossa felicidade. É possível ser feliz mesmo nos momentos da dificuldade. O que vai fazer a diferença é a administração que nós vamos fazer desses problemas, não permitindo que eles venham jogar sombra sobre a nossa felicidade. Eu acredito, minha gente, que até a felicidade é possível quando nós descobrimos que é administrando os problemas que nós vamos enfrentar, que nós vamos encontrar essa felicidade que a gente tanto espera. Felicidade pode ser traduzida também como realização. Eu preciso ser um ser humano realizado. Você precisa ser realizado. E para a gente se realizar, é preciso chuva para florir, é preciso paz, não é? A música coloca algumas necessidades essenciais para que as coisas aconteçam. Muita coisa na nossa vida deixa de acontecer porque a gente não conseguiu descobrir o que a gente precisava. E aí não tem o empenho, não tem a atitude certa, não tem o gesto que verdadeiramente pode desencadear essa realização. Hoje mesmo, você teve a oportunidade de ser um ser humano realizado. E você teve situações diante de você em que você precisou agir. A felicidade depende da maneira como nós agimos. Aquilo que a gente escolhe que precisa, né? Que nem sempre nós escolhemos aquilo que a gente verdadeiramente precisa. A gente chega hoje, amanhã a gente vai embora. A música fala de maneira bonita deste tempo, deste intervalo em que nós chegamos e que nós saímos. Sair de cena é tão importante quanto chegar, né? Saber o tempo certo de sair, saber o tempo certo de chegar. Esse intervalo de tempo que é a vida de todos nós. Nós acreditamos na vida eterna, mas a vida eterna é um segundo momento. Nós passamos por esse intervalo de tempo onde tudo é muito frágil, temporário. E a vida eterna depende do que nós fazemos neste tempo. A vida eterna que nós construímos aqui, né? Nós começamos a construir essa vida que será eterna. E hoje nós somos convidados a pensar em tudo isso. Cada dia da nossa vida é preciso ser um dia em que a gente pense sobre tudo isso. No temporário, no eterno. Como é que nós conjugamos essas duas possibilidades? Como é que a gente vai ficando eterno nesse tempo que nos resta? Ser feliz é um convite que Deus nos faz todos os dias. Cuidado para você não perder a sua vida. Cuidado para você não desperdiçar este tempo aqui sem a oportunidade de se realizar como pessoa. Por isso que a gente precisa se empenhar muito naquilo que nos realiza. Ser feliz dá trabalho. A felicidade não cai do céu.
Felicidade é construída, é um dom que vem de Deus, mas é construída aqui com o nosso esforço, com o nosso empenho. É preciso a gente se dedicar à nossa vida. É preciso a gente se dedicar à nossa... Se a gente quer ter uma família bonita, se a gente quer ter uma família feliz, a gente precisa se empenhar para que essa família seja feliz. Se a gente quer ter relacionamentos felizes, nós precisamos nos dedicar a esses relacionamentos. Nós precisamos nos empenhar nesses relacionamentos. É a regra da vida. E quem desconsidera estas regras corre o risco de se transformar numa pessoa infeliz. Eu não acredito que você queira ser infeliz. Não acredito que você tenha a infelicidade como meta. Às vezes ela acontece. A felicidade, a infelicidade, ela vai se acumulando dentro de nós da mesma maneira como nós podemos nos acumular de felicidade. Com escolhas pequenas, com atitudes, com gestos. Nós vamos ficando infelizes à medida em que a gente vai vivendo errado. E de repente aquilo explode dentro de nós. Aí tem outros nomes: depressão, angústia, ansiedade. Nós damos uma série de nomes àquilo que antes a gente só chamava de infelicidade. São muitos os motivos que entristecem as pessoas hoje. Nós sabemos, o mundo mudou, a realidade mudou, as exigências são maiores. Mas veja bem, se as exigências são maiores, maior também tem que ser o nosso empenho. E é interessante isso, para cada tempo da nossa vida, há um tipo de exigência. Pode ser que hoje você tenha vivido um momento de mais tranquilidade, pode ser que hoje não. Pode ser que hoje esteja sendo mais exigente do que foi ontem. A sabedoria é a gente ter os olhos abertos para a gente perceber quais são as exigências do dia de hoje. É igual criar filhos, né? Quando uma criança nasce, você tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Você precisa estar atento se a criança está com fome, se a criança fez cocô, você precisa trocar a fralda. Por que ela está chorando, se está com cólica. São exigências que você precisa, são vitais, né? São diretamente ligadas à vida física, eu estou dizendo. Claro que tudo isso repercute no afetivo da criança. Mas à medida em que essa criança vai ganhando mais autonomia, né, que ela vai tendo o controle dos esfíncteres, ela vai sabendo ir ao banheiro sozinha, ela sabe reclamar que ela tem fome, ela sabe reclamar que está com frio, ela sabe pedir, ela solicita, você começa a ter uma outra forma de cuidado com aquela criança. Você vai começar a prestar atenção em outras coisas que ela não sabe pedir, que ela não sabe solicitar, mas que é de extrema importância que você seja presente naquele momento, porque criança precisa ser auxiliada. Não é um ser humano que está pronto. Aliás, ninguém está pronto, né? Mas vai mudando esse nível de exigências. A criança tem necessidades, dispensa cuidados que geralmente um adulto não dispensa. Se está dispensando, tem alguma coisa errada, né? Mas é na observância desta necessidade nossa de cada dia. Quais são as demandas do dia? Assim como um empresário precisa colocar na mesa quais são as questões mais urgentes da sua empresa, porque se ele descuidar, ele vai pagar caro por isso. Na nossa vida é a mesma coisa, minha gente. O Eto escreveu um livro sobre isso. Administrar a vida é o negócio mais urgente. E é verdade. Não descuide da administração da sua vida. Aí você sabe tudo que precisa ser administrado. Seu trabalho, sua vida afetiva, seus relacionamentos, sua família, seus sonhos. Administrar sonhos é importantíssimo para que a gente se realize. Não é a concretização do sonho que nos realiza. Às vezes é o processo de feitura, a genética do sonho, né? Quando você começa a produzir dentro de você sonhos para daqui 10 anos. Então você começa a estabelecer metas. Isso faz o ser humano ficar vivo. Muitas pessoas estão deprimidas porque elas deixaram de sonhar. Muitas pessoas estão angustiadas, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de abrir a porta do quarto, porque deixaram de nutrir sonhos. Deixaram de ter projetos. O ser humano não pode ser feliz sem ter um projeto.
Pode ser um projeto pequeno, mas tem que ter. Eu já contei aqui, mas vou relembrar. Viktor Frankl, pai de uma linha da psicologia, que nós chamamos de psicologia do sentido da vida, a logoterapia. Viktor Frankl viveu a tristeza dos campos de concentração. Então ele vivendo ali, ele percebia que as pessoas que perdiam o sentido da vida eram aquelas que já não tinham mais esperanças de que fossem sair dali, encontrar um familiar, encontrar pessoas que amavam. Elas estavam entregues ao processo da morte. Elas deixavam de alimentar sonhos. Viktor Frankl, medroso de que isso acontecesse com ele também, começou a cuidar de uma flor na janela. Então estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se eu morrer, essa flor morre. Veja bem, um homem grande como foi Viktor Frankl, num determinado momento da vida, faz como projeto de vida cuidar de uma flor. Mas foi justamente aquela flor que fez com que ele não perdesse o sentido da vida. Ele sabia que a vida da flor estava diretamente ligada à sua experiência de sentido. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira. Isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. A gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer, é preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos, e nós não nos acusamos mais disso.
Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles, sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros.
ele fica difícil para ele mesmo. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. Eu fico pensando, minha gente, que toda pessoa é uma resposta ao mundo. Eu sou uma resposta. Há uma pergunta que me é feita diariamente, sem que ela seja formulada com palavras. Toda vez que eu me anuncio ao mundo, eu sou uma resposta. Hoje, numa loja que eu entro para olhar alguma coisa, eu sou uma resposta humana. Eu sou o fruto de uma história, eu sou o fruto de uma educação, eu sou o fruto de relacionamentos. Eu não sou por acaso. Eu sou uma resposta que anda, que fala, que pensa, que vive. E toda vez que eu me coloco, toda vez que eu me penso cristão, eu entro justamente nessa oportunidade que eu tenho de ser uma resposta positiva ao mundo. Sabe, de fazer a minha vida ser uma resposta que me enxerga. Uma resposta que possa ser boa de ser vista. É como quando a gente se aproxima de alguém e a gente de repente você percebe que o outro ficou feliz porque você chegou. É uma resposta que agrada, não é assim? Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. Que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. O quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Essa surpresa diária de sentir que quando a gente aceita a simplicidade como um projeto de vida, nós ficamos mais acessíveis ao outro. A gente não coloca tanta barreira para o outro chegar. Menor que o meu sonho, eu não posso ser. O ser humano nasceu para ser feliz. Você foi projetado para ser feliz. E se em algum momento da sua vida você vive a estrofe e não vive o refrão dessa música, isto é, se você mergulha nas suas misérias e não consegue sair dela, pode ser que você esteja sendo menor que o seu sonho. E você não tem o direito. Você não tem o direito de ficar abaixo daquilo que você sonha.
Você precisa estar sempre na busca e na conquista destes sonhos. Isso é ficar sempre acima dos sonhos. Você não pode ser menor que eles. Porque se a gente se torna menor que os sonhos, a gente deixa de ser pessoas realizadoras. A gente deixa de buscar a realização nossa de cada dia. Essa aí que você tem que buscar todos os dias para ter força para reinventar a sua vida e para enfrentar os problemas que são próprios dela. Eu sei que às vezes a nossa tentação é a gente ficar menor que o sonho. É a gente, isso não foi feito para mim não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso. Já parou para prestar atenção o quanto que a gente se esconde nessas expressões? Eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não posso, já chegou o meu tempo de parar. Não seja menor que os seus sonhos. Mesmo que você já esteja em idade avançada, eu tenho certeza que se você for sincero com você, você vai encontrar muita coisa aí dentro do seu coração que você ainda não realizou. E aí eu lhe pergunto, já não dá mais tempo? Já não é possível mais reinventar a própria vida? Claro que é. Porque Deus está o tempo todo nos soprando de novo. Deus está o tempo todo nos concedendo a graça da renovação nossa de cada dia. Deus está nos soprando todos os dias pela força do seu Espírito, aquele elan vital para que a gente possa continuar dando conta da vida. É isso, minha gente. Não são raras as vezes em que a vida parece nos sufocar, em que as dificuldades que nós enfrentamos se tornam maiores do que a nossa coragem. Não são raros os momentos em que a gente tem aquela sensação de que a vida é mais pesada do que nós podemos suportar. E é nessa hora que nós precisamos prender os nossos olhos no refrão de esperança. Porque a esperança tem o poder de nos fazer novos. É interessante como que na vida, de repente, quando menos imaginamos, um novo espírito toma conta de nós. E aquilo que parecia tão antigo, tão pesado sobre nós, ganha ares de novidade. Não é que a vida mudou, mas mudou alguma coisa dentro de nós. Mudou o nosso jeito de olhar para ela, mudou o nosso jeito de interpretar os problemas, mudou o nosso jeito de olhar para a nossa doença. Aquelas pessoas que enfrentam as suas enfermidades, você tem duas maneiras de olhar para elas. Ou você enfrenta como um tempo desagradável, cheio de limites, ou você enfrenta com um tempo de possibilidades. Ou você enfrenta como a minha doença me ensina. O que ela me ensina? A lidar com os meus limites, a compreender um pouco mais os limites dos outros. Porque se a minha doença não me humaniza, eu não sei o que nessa vida vai ser capaz de me humanizar. Eu tenho uma amiga que enfrenta sérios problemas de saúde. Mas quando você olha para ela, você quase não percebe. E outro dia, passando numa loja, ela estava comigo nessa loja, olhamos algumas coisas que eu precisava ver e fiquei de voltar depois. E hoje eu tive a oportunidade de voltar naquela loja. E qual foi a minha surpresa? Que a vendedora olhou para mim e disse assim, cadê aquela sua amiga que veio junto? Eu disse, hoje ela não pôde vir, está trabalhando. A menina me disse assim, nossa, ela me transmitiu tanta coisa boa, ela me pareceu ser uma pessoa tão feliz, ela me pareceu ser uma pessoa tão realizada, e eu não tive dúvida em contar naquela hora das grandes dificuldades que a minha amiga enfrentava. E eu fui contando tudo que a minha amiga tinha, tudo que ela estava passando nos últimos tempos, de enfermidades físicas, e pude observar nos olhos daquela vendedora que me conversava comigo, que me atendia naquela hora, as lágrimas querendo descer. Imediatamente ela chamou a colega que trabalhava na loja e me disse assim, e disse para ela, nossa, se você visse como ela é, você jamais imaginaria que aquela pessoa passa pelas dificuldades que passa. Sabe qual é o segredo? Eu saí da loja orgulhoso da minha amiga. O segredo é que ela nunca fica menor que o sonho dela. O segredo é que ela nunca permite que a sua enfermidade se torne maior que as suas esperanças. O segredo dela é que ela continua acreditando no olhar de Jesus. Ela não se desprende dele por nada nesse mundo. Ela não presta atenção no câncer que tem. Ela presta atenção no Deus que lhe empresta a vida a cada dia. E a ela não importa quanto tempo ela ainda tem nessa vida.
A ela importa é a qualidade de cada instante. Ela não fica pensando nos meses que virão, nas dificuldades que enfrentará, ou se ainda terá quanto tempo de vida. Ela não fica se prendendo nisso. Ela não fala dessas coisas. Ela preferiu enfrentar o câncer e a dificuldade de um outro jeito. Ela preferiu enfrentar sorrindo, conquistando as pessoas. Ela não perde tempo em lamentar as dores constantes que sofre. Nós que somos próximos sabemos das dores constantes que ela sofre, mas ela preferiu não falar das dores. Ela preferiu alimentar dentro dela um jeito de ser diferente. Ela preferiu dar testemunho da fé que ela professa, ela preferiu dar testemunho do Jesus que ela ama, assim, vivendo de maneira esperançosa tudo o que vive. Ela não se torna menor que o sonho. Ela não se curva ao câncer, ela não se curva à dor, porque ela descobriu que o tempo que ela tem não importa. Nós não podemos dizer se nós vamos viver mais ou menos que ela. Agora, uma certeza eu tenho: ela não quer viver mais ou menos. Nós não sabemos o tempo, e ela também não sabe. Aliás, ela é um desconcerto para os médicos. Já anunciaram o seu fim há muito tempo, mas está mais viva do que muitos de nós. Sabe o que é isso, minha gente? A capacidade que essa criatura tem de olhar-se de um jeito novo, todos os dias, e de só olhar o que vale a pena, de prestar atenção no que vale a pena. Quantas vezes nós, na tentação de ficar cuidando demais dos problemas que nós temos, nós não enxergamos as soluções, nós não enxergamos as possibilidades, porque os nossos olhos estão presos demais nos problemas que nós temos. Assim como a minha amiga sabe que a cada dia ela precisa escolher o que ela vai fazer da doença que ela tem. Quais são os cuidados que ela vai ter para manter o corpo, mas sobretudo a alma sobrevivendo. Sobreviver o corpo, há pessoas que sobrevivem durante muito tempo, mas não há qualidade nenhuma nessa sobrevivência, porque o mais importante é a gente fazer sobreviver a alma. E assim, quando ela andar pelas lojas daqui de Taubaté, entrando um lugar ou outro, as pessoas vão descobrir nela alguma coisa de diferente. Onde foi que ela aprendeu tudo isso? Eu não sei. Onde foi que ela de fato encontrou forças para estabelecer com a vida um pacto? Eu não sei. Eu não sei qual foi o livro que ela leu, qual foi o discurso que ela escutou. O que eu sei é que Deus é inevitável na vida dela. Deus é aquilo que dá sustento o tempo todo. As outras coisas eu não sei dizer. Mas quando a gente percebe nos olhos dela um Deus que não a deixa morrer antes da hora, a gente já começa a acreditar no significado da ressurreição. A gente começa a entender como é que o sofrimento pode lapidar uma pessoa e pode torná-la ressurreta mesmo antes de ter morrido. Porque eu vou te confessar uma coisa: ao conviver com ela, às vezes eu tenho a sensação de que ela já ressurgiu antes da morte. E que a ressurreição é para ela o dado de toda hora. É o movimento de todo instante. Por isso que a morte não vence. Por isso que a morte não está tendo poder. E por isso que ela ainda, mesmo sem dizer nada, sem abrir a Bíblia, sem fazer discursos homéricos, sem dar testemunho de absolutamente nada, somente entrando numa loja de sapatos, sorrindo, tratando bem quem ela encontra, mostrar que Deus existe, que Deus é vivo, que Deus é o vivente, que está dentro de nós, que estabelece com a vida o tempo todo um pacto e que faz com que a nossa vida esteja encaminhada nos trilhos do sentido, que não é absurdo sofrer. Há um sentido em cada dor e ainda que ele esteja oculto, a sabedoria nos encaminha para descobri-lo. Os absurdos, eles deixam de existir no momento em que nós estabelecemos o sentido. Para ela tem sido assim. É fácil? Não. Só Deus sabe quanta energia ela precisa gastar para continuar alimentando o sorriso que ela tem.
Só Deus sabe quantas energias, quanta luta, quanta oração, quanto joelho no chão, quantos gestos ela tem que estabelecer para que o sentido se estabeleça dentro dela. Mas ela não desiste. Ela continua permitindo que o sonho prevaleça. Ela continua lutando para não ser menor que o sonho. Eu não sei quais são os grandes sonhos que ela tem na vida. Não sei. O que eu sei é que ela é envolvida de sonhos. O que eu sei é que prevalece o tempo todo um desejo de fazer diferença na vida. De notar os pequenos detalhes da existência. De estar atento àquilo que o senso comum não vê. De estar atento àquilo que naturalmente a gente não percebe. É isso, minha gente. É o que nós temos diante de nós hoje também. Mesmo que não estejamos acometidos de enfermidades sérias, mesmo que nós não estejamos ameaçados de morte, a vida nos ameaça o tempo todo. Nos ameaça e nos coloca numa necessidade de responder a ela. Você está desafiado pela sua vida. Você tem aí as suas questões. Coloque-as diante do seu coração. Coloque-as diante de você. E não permita que esses problemas, que essas dificuldades venham ditar as regras do jogo. O jogador é você. E você só vai ganhar essa partida se você assumir a liderança dessa história. Neste espaço de reflexões, celebramos o amor compassivo de Jesus que permeia cada pensamento. Ao inscrever-se, convoco você a compartilhar nos comentários como a presença amorosa de Cristo se manifesta em sua vida. Unidos no amor divino, construímos uma comunidade fortalecida pela fé.